Roberto, a gente preparou aqui um material sobre a sua carreira, sobre a sua história, e eu tenho certeza que você e o Brasil vão gostar muito, porque a gente relembrou coisas muito bacanas e agora na tela. Vixe, pronto. Forte, técnico, extremamente veloz, dono de uma canhota que mais parecia um torpedo. Roberto Carlos entrou para a história do futebol como um dos maiores, se não o maior lateral esquerdo de todos os tempos. A trajetória começou no União São João de Araras, no início dos anos 90, época em que o clube do interior de São Paulo se notabilizou como um importante celeiro de craques do país. O lateral foi mais um deles. Chegou ao Palmeiras em 93, na chamada Era Parmalat, tornou-se engrenagem fundamental daquele que ficou conhecido como um dos melhores times do futebol brasileiro. Sucesso acompanhado do fim do tabu de 16 anos sem títulos do Verdão e uma série de canecos levantados em sequência. Entre 93 e 95 foram 2 paulistões, 2 brasileirões e 1 Rio-São Paulo. Eu acho que o União me colocou no futebol e o Palmeiras me colocou para o mundo, né? Então eu acho que hoje o momento que eu vivo é muito bom e é por isso que eu devo isso muito, principalmente às pessoas que me ajudaram muito. E principalmente o meu pai, né? Foi a pessoa que me deixou sair de casa, que me deixou vir jogar futebol. E no Palmeiras eu procurei ter tranquilidade para jogar futebol e possivelmente hoje está tendo uma transferência para a Europa. Então, eu acho que a cabeça está preparada para ir embora e eu vou em busca de conquistas lá fora também e abrir espaço para novos jogadores que vão sair daqui para a Europa também. Do Brasil para a Itália, pelas características ofensivas, Roberto Carlos foi transformado em ponta esquerda na Internazionale. A função agradava ao técnico Roy Hodgson, mas incomodava o próprio jogador. A essa altura da carreira, já o lateral de destaque da seleção. Como não houve acordo para retornar à posição de origem em Milão, deixou o clube com números discretos, 34 jogos e 7 gols. Os italianos, então, optaram por uma negociação com o Real Madrid, lembrada até hoje na Europa. Trocaram Roberto Carlos, na época com 23 anos, pelo atacante zamorano de 30 e mais uma compensação financeira. O chileno na velha bota conquistou apenas a Copa da UEFA de 98. Já o brasileiro, na capital espanhola, se tornou um gigante do futebol mundial, por consequência também um dos jogadores mais vitoriosos. 584 partidas disputadas, 71 gols. Levantou 4 espanhóis, 2 mundiais, uma Supercopa da Europa e 3 vezes a Liga dos Campeões, incluindo aquela de 2002, com direito a golaço de Zidane na final de Glasgow contra o Bayer Leverkusen, a partir do cruzamento despretensioso do brasileiro. ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Real Madrid! Roberto Carlos al cielo, le para Zidane a la misma escuadra. ¡Gol del Madrid! Zidane es tuyo, Zidane en la final. Roberto Carlos para Zizou. Gol! Gol! Foi um gol que marcou a história da Champions, né? Eu tenho meus ídolos, mas com quem eu joguei, o Zidane para mim foi uma referência. E esse gol num jogo difícil contra o Bayer Leverkusen. E saímos ganhando de 1-0, depois o Lúcio empatou o jogo. Mas foi um jogo complicadíssimo. Como parte daquele elenco galáctico, foi eleito o melhor da posição entre 2002 e 2003 e o segundo melhor de todos em 97, superado apenas pelo fenômeno e amigo Ronaldo. Nesse período, também escreveu um capítulo importante com a seleção. Ao longo de 14 anos, incluindo as categorias de base, 11 gols em 132 partidas. Atrás apenas de Cafu, o segundo que mais vestiu o manto verde-amarelo. Foram 3 Copas, incluindo a do Penta em 2002 e a do Vice em 98. Conquistou ainda o bronze olímpico de 96, a Copa das Confederações de 97 e a Copa América em 2 oportunidades. Após 11 temporadas em Madrid, se despediu do Real na condição de lenda, no patamar de estrelas como Puskás, Di Stéfano e Cristiano Ronaldo. Esse time que está saindo é o time que fez história desde há 11 anos, né? Saiu o Ronaldo, saiu o Figo, saiu o Zidane, agora saiu o Beckham, eu estou saindo. Então o que eles estão procurando fazer é trazer jogadores jovens. Então eu respeito o planejamento do Real Madrid, mas sempre é bom ter uma mistura de juventude com experiência. E o Real Madrid está tirando muitos jogadores de experiência, você vai ficar com a juventude.
É o caso diferente do Fenerbahçe. Tem jogadores jovens no time e no meu caso trouxe um jogador com experiência. Na Turquia, viveu um ano com as cores do Fenerbahçe, tempo suficiente para mais um caneco, o da Supercopa do país. Na época, das mãos do príncipe, eternizou os pés na calçada da fama de Mônaco ao ser eleito pelo conjunto da obra e entre 10 gênios da bola, o grande destaque de 2008. Eu creio que esse prêmio Golden Foot para mim vem num momento importante, um momento de experiência, um momento que saí de um grande clube que era o Real Madrid, me fui à Turquia, ao Fenerbahçe. E por isso que me dá mais motivação todavia para seguir jogando ao futebol, para divertir-me com o futebol. É momento de agradecer, né? Momento de agradecer a toda a gente que ha votado em mim, porque tenho uma carreira muito boa porque he jogado com grandíssimos jogadores, não? Desde a época de Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid, agora Fenerbahçe. De verdade, me sinto muito feliz por isso. No final de 2009, retorno aos holofotes. Apesar da idade avançada, o preparo físico ainda era de um garoto e Roberto Carlos foi apresentado como principal reforço do Corinthians para 2010. O torcedor corintiano precisa de títulos e eu acho que a Libertadores é o ponto mais importante para o ano que vem. O Roberto Carlos hoje, creio que no futebol brasileiro, foi a maior contratação do ano. No Timão foram 64 jogos, 5 gols marcados, período de transição, reconstrução do clube ao lado de Ronaldo. Já não estava mais lá na fase histórica do Alvinegro, campeão da Libertadores e do Mundo em 2012. Na fase final da trajetória nos gramados, escolha pelo Anzi Mahatkalar, onde fez a transição do campo para o banco. Na Rússia, inclusive, exerceu a função de atleta e técnico ao mesmo tempo. Um final de carreira distante do Brasil ou da Europa, daquele que foi um dos maiores gênios do futebol mundial, craque do Palmeiras, do Corinthians, ídolo do Real Madrid, do Fenerbahçe e da seleção brasileira.